Vamos lá, pessoal. Primeiro, eu gostaria de dar as boas-vindas aí a todos, agradecer aí a presença, agradecer o professor Giovanni também pela convite, né, de a gente estar proferindo essa palestra aí. Então, a gente não vai fazer muitas delongas. Eu dizer para vocês aí que vai estar sendo gravado, como vocês ouviram, e em breve estará no canal aí da comunidade da Paralivre. Então, a proposta aí da nossa palestra é trazer a luz, né, das pessoas de maneira geral, não só da área da informática ou de áreas técnicas, né, mas todo mundo que precisa de usar o computador. E agora, durante essa pandemia, ainda mais, né, essa ferramenta ela se tornou extremamente necessária. E a gente traz essa proposta aí, é uma palestra que eu convidei o Zé Roberto, a gente já realizou essa palestra em outros eventos. E lógico que ela sofre alterações ao longo do trajeto, né, ao longo dos eventos, a gente vai aperfeiçoando, vai sempre inserindo contribuições e que a gente recebe e aperfeiçoando aí esse material, tá bom? Então eu posso iniciar, Zé? Vamos passar aqui, mas eu acho que na ordem, né, que a gente saiu, eu acho que você que começa, né? Então vou passar a palavra para o Zé Roberto para ele iniciar a nossa palestra. Com você, Zé. Beleza, boa tarde a todos os presentes, aos professores, alunos do IFPA Campus Paragominas. Para quem está organizando esse evento, vocês são heróis, não é fácil. Eu e o Tarcísio, que já organizamos alguns eventos presenciais e também online. Online também não é fácil, existem contratempos, tem que ter que rezar que a conexão não caia e assim por diante. Vocês são heróis. Então, como o Tarcísio falou, essa é uma palestra, por exemplo, nos nossos eventos sempre tem que ter essa palestra, explicar o que é software livre. A apresentação, aliás, está licenciada com uma licença aí da Creative Commons, que significa que você pode usar à vontade essa palestra, pode compartilhar, pode modificar, pode remixar. Então essa palestra é livre. Então nós damos a licença específica para essa palestra aí, ok? E para começar, né, vamos viver sem conhecer o passado é como andar no escuro, uma história de amor e fúrias. É um filme interessante, né? Então é muito importante você conhecer o que aconteceu antes para nós estarmos aqui agora. Beleza? Vamos lá. Beleza? Vamos lá então. Então esse é o nosso roteiro, né? Vamos fazer nossa apresentação, vamos falar da comunidade Paralivre, o que é software livre e exemplos, né, de uso de software livre em diversas áreas. Vamos lá, Tarcísio. Bem, pessoal, para quem não me conhece aí, quem está na sala, Carla, Cleane, Gisele, eu sou o professor Tarcísio, sou professor do IFPA de Paragominas, mas sou professor do Instituto aí desde 2011. Recentemente, aí no ano de 2018, eu finalizei um mestrado em desenvolvimento local na Amazônia, um mestrado interdisciplinar e profissional, né? Um mestrado aí que a CAPES vem crescendo nessa modalidade de mestrado profissional, doutorado também. Sou graduado em engenharia da computação e sou especialista em Linux, então a gente tem aí dizer assim, mais de 15 anos, né, que a gente é ativador aí, procura fazer com que as pessoas conheçam esse outro mundo. Beleza, eu sou suboficial da reserva da aeronáutica. Eu comecei minha carreira lá pela escola de especialistas da aeronáutica, né? Eu fiz lá eletrônica. Então você aí que hoje está fazendo curso técnico em informática, você tem uma carreira que pode fazer lá na aeronáutica. Tem um concurso para sargento da aeronáutica para que tem curso técnico em TI. Isso é importante, tá? Pela FAB eu trabalhei em Rio Branco, Belém, Fortaleza e Natal. Sou desenvolvedor web, especialista em Joomla. Sou graduado em processamento de dados pela UNAMA. Tá? Tenho uma pós em gerenciamento web pelo IESAM. Sou coordenador de duas comunidades, em conjunto aí com o Tarcísio e o Cláudio Lemos em Belém. Nós coordenamos a Paralivre, Comunidade Paraense Software Livre. E eu e o Cláudio Afonso gerenciamos lá o grupo de usuários Joomla Belém, que é um CMS que eu divulgo bastante. Eu já ministrei tanto ministrei como organizei eventos, palestras sobre Joomla, software livre em vários eventos de TI, né? Aqui no Pará, no Ceará, lá no RN e na Paraíba. Vamos lá, Tarcísio. A comunidade Paralivre, paralivre.org. Vamos lá, Tarcísio. Vamos falar rapidamente da nossa comunidade paraense, né? Ela foi criada em 31 de julho de 2018. Na verdade, em 2018, eu ainda estava morando lá em Natal
E nos últimos 4 anos morando em Natal, eu participei de uma comunidade lá que era a Ponte Livre, comunidade potiguar de software livre. Então todo o know-how, a experiência que eu tive lá em organizar eventos, eu trouxe para Belém quando eu mudei no meio do ano. Entrei em contato lá com o Cláudio Afonso e nós criamos a Paralivre. E o primeiro evento que nós organizamos foi logo em setembro. Opa, tá? Então, o que é a Paralivre? É uma organização independente composta por voluntários. Ninguém é pago, ninguém paga nada para participar, tá? Para justamente apoiar a filosofia e o uso do nosso querido software livre. E nós temos uma missão, que é ser um ponto de integração entre as diversas comunidades de software livre do Estado. Aos poucos a gente vai conseguindo isso, né, Tarcísio? E nós tivemos essas iniciativas aqui, olha. Já organizamos eventos presenciais e lives também. Organizamos palestras e nossos próprios eventos. E que nem essa aqui, né? Palestrando no evento dessa instituição de ensino. Nós compartilhamos experiências técnicas, damos suporte aos usuários através de grupos. E também a gente apoia qualquer iniciativa que seja coerente, né, de colaboração com o software livre. Esses eventos foram os eventos que nós organizamos, né? O FLISOL, que é o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, o Software Freedom Day, que é geralmente em setembro, e o FLISOL em abril. Realizamos um evento próprio aqui chamado Encontro da Comunidade Paralivre. Então, esses são os eventos pontuais que nós organizamos. O primeiro evento que nós organizamos foi esse aqui, o Software Freedom Day na UNAMA Ananindeua, logo depois que nós criamos a comunidade, fizemos parceria lá com a UNAMA Ananindeua e fizemos um evento padrão, né? Palestra pela parte da manhã e oficina pela parte da tarde. Em 2019, no FLISOL, nós conseguimos coordenar aqui a realização do FLISOL em 6 cidades aí, ó. Em Ananindeua, na UNAMA Ananindeua, em Belém, no CESUPA, em Bragança, no IFPA Bragança, em Castanhal, no IFPA Castanhal, em Parauapebas, no IFPA Parauapebas e em Redenção, lá na UEPA. Então, um evento bem legal, né? O Tarcísio lá também participou, né, Tarcísio, lá organizando lá no IFPA Castanhal, não foi isso, Tarcísio? Ô Zé, você ficou nas 3 cidades aí, Ananindeua, Belém e Castanhal, né? Não, foi em 2. Chegou a participar dos 3, não foi? Não. Foi Ananindeua e Belém. Eu ministrei palestra de manhã em Ananindeua. Bacana. Final da manhã fui para Castanhal, palestrei e à tarde em Castanhal eu ministrei mini curso. E em 2019 também realizamos o Ok, boa lembrança. E em 2019 realizamos o Software Freedom Day, né, na UNAMA Ananindeua. E também o Tarcísio, né, já fazendo a célula da Paralivre em Paragominas, já organizou também o Software Freedom Day. Não foi fácil, né, Tarcísio, esse evento aí? Cara, eu lembro que a gente tava em mudança aqui de local físico, né? E a gente fez esse evento aí lá na UFRA, lá no auditório da UFRA, né? Pela foto aí que eu me lembro aí. Você tem até beleza. Muito bom. Olha só. Tá bom, beleza. Tudo bem, mas é importante. E em 2020 agora, né, fizemos o último evento presencial, foi justamente o encontro da Paralivre lá no IFPA Belém. Daquele mesmo esquema. Foi um evento fechado só para alunos do IFPA Belém, tá? Nós fizemos palestras pela parte da manhã e oficinas pela parte da tarde. Tivemos colaboração lá da comunidade do projeto Manas Digitais, né, que ajudou lá com oficinas também, e com a professora Daniele ministrando uma palestra muito boa. Depois disso, Tarcísio, o que foi que nós fizemos? Pode avançar. Começamos, né, em tempo de pandemia, começamos a fazer lives. Em junho fizemos a primeira live, né? Cláudio, eu e o Tarcísio, né, em junho fizemos a primeira live. Muitos erros de conexão, mas é assim que é legal, né? Muita emoção. Depois convidamos o professor Dr. Felipe Saraiva, lá da FPA, que é desenvolvedor do KDE, que é uma interface, para quem não conhece, quem trabalha com GNU Linux, né? Então ele foi mostrar justamente as diversas atividades lá do Centro de Competência em Software Livre da UFPA. Não é toda universidade, não é toda instituição que tem justamente um centro específico de software livre. Então o Tarcísio, o professor Felipe foi lá e
compartilhou com a gente as suas atividades. E depois, Tarcísio, pode avançar. Foi o nosso último evento, né? Em setembro foi o Software Freedom Day, né? O professor Bruno, que está aqui presente, também ele participou, colaborou lá com a gente, né? Então foi um evento legal, deu muita dor de cabeça, assim como tivemos problemas de conexões hoje aí, nesse dia foi cruel também, a gente planejou uma coisa, tivemos que fazer outra, né? Quase que o evento, né, foi cancelado, mas a gente conseguiu com muita persistência realizar esse evento, e a ideia é essa, né, de levar o que é software livre para diversas instituições. Instituições interessadas podem entrar em contato com a gente. Pode avançar, Tarcísio. Aí como é que você faz participar da Paralivre? É simples. O principal meio de comunicação que nós temos é o Telegram, lá no @Paralivre, né? Você pode participar do nosso grupo. Você pode acompanhar nossas atividades no nosso site, lá no paralivre.org. Estamos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, temos uma fanpage lá no Facebook e temos um canal também no YouTube. Pode avançar, Tarcísio. Por exemplo, aí, olha. Esse é o nosso site, né? Está atualizado com os últimos eventos que nós organizamos. Pode avançar. Aí o nosso Telegram, estamos com 230 membros, né? Você usou o Telegram, é só botar @Paralivre, você vai participar do nosso grupo e ficar por dentro das nossas novidades. Pode avançar. Temos aí o nosso Instagram, né? Temos lá os nossos seguidores que ficam por dentro das nossas atividades, eventos que participamos, né? Estamos sempre divulgando também lá no Instagram, @Paralivre. Nosso Twitter, o nosso Twitter também, né? Por exemplo, aqui no Twitter, se você falar no Twitter, tivemos uma live bem legal, no dia 26 de novembro, fizemos uma live com a Ponte Livre, né? Os nossos 3 colegas fizemos uma live falando justamente sobre como é a discussão sobre software livre. Está lá disponível, só você, nosso Twitter, e a live está lá disponível para você acompanhar o que foi que nós discutimos. 2 comunidades irmãs discutindo o software livre. O nosso canal no YouTube, né? Temos poucos inscritos, mas também nós colocamos mais eventos, né? Mas em breve a gente pode agitar isso aí, tá, pessoal? Depende muito de vocês. Vamos lá, Tarcísio. Sim, também lá no nosso site tem um repositório. Olha, você que está assistindo essa apresentação, você que é aluno, você que é professor também, não fique isolado, participe de comunidades, é muito legal. Então, lá no nosso site, nesse link aí, no gitlab.com/paralivre, você vai encontrar este repositório que tem um levantamento de todas as comunidades de tecnologia do estado do Pará. Reparem que as comunidades da participação feminina é bem grande. Ó. Tem as bandas digitais, as meninas da GEL, Paragobyte Girls, estão aí nessa listagem, né? As meninas Pai d'Égua, que é Belém Castanhal, a Ardo Ladies Belém, a Pai Ladies Belém, Rose Girls Belém. Então vocês vejam que a participação feminina está bem grande aí. Opa! Então, já falamos do repositório, pode avançar. Agora sim, vamos chegar à parte explicando o que é software livre, né, Tarcísio? Vamos avançar aí. O que é software livre? Basicamente, software livre é um software, para quem não conhece, é programa de computador. Que nem nessa telinha aí, né? Você pode observar que são vários códigos, né? Então, para que serve justamente um programa de computador? Geralmente, você está de frente para um problema, certo? De repente você tem algum problema e você tem que resolver. Como é que eu vou resolver? Você vai ter que estudar a solução desse problema que te passaram e você vai justamente analisar todo o passo a passo. E o elemento que nós utilizamos para fazer justamente é o algoritmo. O algoritmo justamente são instruções numa linguagem próxima de você, né? Faça aquilo, enquanto isso são termos próximos que você vai entender, mas tudo em uma lógica encadeada, tá? Depois que você fez o algoritmo, aí se você dominar uma determinada linguagem de programação, você vai codificar isso.
Depois que você codificar isso, né, você vai transformar isso num executável ou justamente um binário, tá? Justamente esse executável binário que o computador vai executar, tá certo? E aí que mora o problema, aí que mora o problema. Vamos lá. Vocês viram que você analisou o problema, você estudou, você fez o algoritmo, né? Você codificou e você transformou ele no executável. Só que aí, o que nós podemos observar? Que nesse caso, o software ele vai incorporar aquele teu conhecimento, né? É aí que nós temos um problema, né? O que você estudou, que você trabalhou, você vai ficar armazenado no software. É aí que temos um problema. Pode avançar. A versão binária versus acesso ao conhecimento. Ou seja, aquilo que você desenvolveu vai ficar armazenado num executável. E é aí que justamente mora todo o problema, né? Porque existiam várias empresas, né, que quando começaram, logo no começo, né, no começo da era dos microcomputadores, né? Antes, o software, para quem não sabe, o software era livre. Os hackers, os programadores, eles compartilhavam os seus programas. Mas alguns se sentiram incomodados, resolveram fechar o código, né? Resolveram fazer um novo modelo de negócio, onde aquela empresa desenvolve aquele programa, ele é dona daquele programa e você é apenas um usuário. Hoje em dia você você não compra um software, você compra apenas a licença de uso. Foi por isso que surgiu o movimento de software livre, né? Que ele tem foco no usuário, onde, ou seja, ele tira as amarras que o usuário tinha antes, né? Com o software chamado proprietário. O software proprietário é justamente aquele software que justamente o software proprietário é justamente aquele que você não tem controle. Que é justamente explicando no próximo slide ali, olha lá. O ideal é que você tenha o controle da máquina e não o que acontece no próximo slide. Lá pode avançar, Tarcísio. Se você usa um sistema operacional proprietário, pode ter certeza que não é você que controla o computador, tá, pessoal? Você é controlado pela empresa que domina, que desenvolve esse software, tá, pessoal? Isso é muito importante, não é, Tarcísio? Pois é, um exemplo claro, né, é quando você, no final do ano, né, chega Natal, assim, dezembro, aí você recebe aquela mensagem, né, preciso você renovar a sua licença. Ui. É complicado, tá, pessoal? Então, por isso que surgiu o movimento do software livre. O software livre, ele tem basicamente as 4 liberdades. Esse senhorzinho aí ao lado é justamente o criador do movimento do software livre, Richard Stallman, né? O que acontece? Com o software livre ele tem que ter essas 4 liberdades. Tarcísio, por favor, me relembre essas 4 liberdades. Bem, Zé, é importante a gente saber, né, que essas liberdades, elas têm, além de uma finalidade técnica, elas têm um cunho filosófico, né? Você relatou bem aí dos primórdios da informática, né, no início ali da década de 80, por aí. Os hackers, né, os programadores, eles compartilhavam código, né? Existia um ambiente fraterno, né, vamos dizer assim, onde as pessoas elas melhoravam o código de uns dos outros. E isso se esvai, né, com o surgimento do software proprietário. E aí o Stallman traz essas liberdades, né, que a gente até tem um projeto de extensão, viu, aqui em Paragominas, chamado D for Freedoms, que fala, tem até um slogan assim, as liberdades além do software, né? Então a gente percebe que essas liberdades elas rompem as questões técnicas, mas é importante você saber que quando você baixa o software livre, você pode usar ele para qualquer coisa, né? Essa é a liberdade 0. E a liberdade 1 é que você pode, além de baixar e utilizar ele para qualquer coisa, você pode estudar e customizar ele, ter um nível alto de adaptabilidade, aí seja no seu uso doméstico ou seja no seu uso empresarial, institucional. E a terceira liberdade, que é a liberdade 2, é que você, depois que melhorar isso, lógico que você não vai guardar isso só para você, né? Você precisa distribuir cópias dessas melhorias que você fez aí, contemplando também a liberdade 3, que é distribuir essas melhorias que você aperfeiçoou nesse software. Então perceba que uma liberdade, ela depende da outra para que aconteça, né? Se você melhora e quer distribuir, é preciso que você tenha feito aí o uso
vamos dizer assim, indiscriminado, né, daquele software. Avançando aqui, Zé, vamos falar aí de 2 licenças, né, que surgem depois desse movimento GNU criado aí pelo Stallman, que é o copyleft, que é o contrário dos direitos autorais. A gente tem a professora Andréia aí, né, de língua inglesa, pode relatar um pouquinho, pode falar sobre um pouco essa copyright, né, como surge esse conceito, né. É importante a gente saber, Zé, que o software ele é um produto, né, ele é um bem, então por isso ele tem licenças que fazem permissões sobre ele, né? E aí no mercado surgem diversas licenças, né? Fizemos até um podcast aí sobre software livre, onde a gente comenta um pouco sobre essas licenças. Você quer falar um pouquinho aí sobre licenças? Rapaz, resumindo a história aqui, é o seguinte, né? Opa. Resumidamente aqui, é simples, né? Olha só. Que nem você falou, no copyleft é o contrário do copyright, né? Então, o software livre já tem esse copyleft, né? Você é incentivado justamente a compartilhar esse conteúdo, né? Já diferente das licenças permissivas, né? Existem softwares que existem e são diversos tipos de licença, tá, pessoal? Você que é desenvolvedor, quando você criar qualquer software, você tem que especificar qual é a licença desse software, tá? E existem as licenças permissivas que permitem que o código seja fechado. Esse que é o detalhe. E quando o código é fechado, não tem jeito. Só volta um pouquinho para aquele slide anterior, que ele falou, só para reforçar um tópico lá. Olha só. Você que está aqui, né, que você é aluno, você é professor, eu não sou desenvolvedor, mas você pode participar das liberdades 0, né, de qualquer uso, e também da liberdade 2. Você pode copiar, distribuir cópias, né? Agora, se você for um desenvolvedor, você pode estudar, pode adaptar, né? E se você que não tem conhecimento, você pode contratar também um programador para fazer isso aí, né? Você pode acessar um código livre, um software livre, e modificar e redistribuir estas melhorias. Reparem como é importante essas 4 liberdades, porque eu pergunto a vocês com certeza, se vocês pegarem um Windows, um sistema operacional Windows, ou o Office, né, ou eu mesmo um CorelDRAW, você não pode distribuir cópias, porque você está fazendo pirataria, diferente no software livre. Só para reforçar isso aqui importante. Vamos lá. Ô Zé, eu queria fazer um ponto aí nessa questão, que é bacana, que às vezes a gente ouve falar em software livre, Linux, essas coisas, né? E a gente não sabe como contribuir. Você falou bem aí, né? E uma das áreas legais é a tradução, né, de manuais, de tutoriais que fazem parte. Muitas das coisas são elaboradas aí em outras línguas, né? E a gente pode contribuir também nessa tradução. É uma coisa que me veio agora aqui. Sim, isso é importante. Então aí, posto tudo isto, você que está aí, meu caro colega professor, meu caro aluno, né? O que é o software livre? É qualquer software cuja licença garanta as 4 liberdades essenciais. Isso é muito importante, tá? É o seguinte, como é que eu sei que um software livre tem que ter as 4 liberdades? Pode qualquer uso, você pode ter acesso ao código, né? Você pode copiar, você pode distribuir também, você pode distribuir as melhorias. Um software que não segue essas 4 liberdades, ele não é livre. E o projeto GNU, grande Tarcísio? Então, a gente falou um pouquinho aí do Stallman, né? Mas é importante a gente saber que o projeto GNU ele é um movimento, alguém falou em filosofia aqui, né? Realmente é uma, podemos dizer assim, uma filosofia de vida, né? E ele surge aí no início da década de 80, a proposta é que o software seja 100% livre, né? Software que roda nesse hardware, e aí são diversos componentes, né? A gente sabe que o sistema operacional, o computador, para ele se tornar útil, ele é composto de diversos pedaços, vamos dizer assim, né? E aí o sistema de boot, o próprio kernel ou kernel,
né, o sistema gráfico, as bibliotecas que compilam os códigos. Então, tudo isso aí tem que estar bem alinhado para que seja 100% aí software livre, né? A gente sabe que da história, é que na década de 80, esse movimento GNU ele desenvolveu muitos softwares, né, de softwares diversos, e nós utilizamos até hoje, aí, desde pacote Office, editores gráficos e por aí vai. Mas ele faltava alguma coisa, que era o núcleo, né, que é o kernel, o cérebro da máquina. E em 1991, aí, o Linus Torvalds, eu não sei se você colocou uma fotinha dele, mas a gente vai ver no próximo slide, talvez, esse complemento, né, esse plus, vamos dizer assim, que faltava para o movimento, para o sistema se tornar bem robusto e ter essa popularidade que hoje nós rodamos aí o GNU Linux em diversas plataformas, né? Hoje todo mundo usa GNU Linux de alguma forma, né? Aqui é uma imagem que retrata essa composição do sistema operacional, né? E a gente pode identificar aí essas diversas partes. E o kernel, né, que aqui está simbolizado pelo coração ali, uma parte mais crucial para que as outras partes do sistema operacional funcionem. E ressaltar o acrônimo, né? Eu acho que eu não falei aqui no slide anterior, mas é um acrônimo GNU, tá? GNU is not Unix, que significa que não é um sistema operacional Unix, é independente do sistema originário, vamos dizer assim, né? Ok, aqui está o cara aí, o Linus Torvalds. O Linus ele foi o desenvolvedor desse kernel de software livre. Ele, em 91 ele lançou para o mundo todo aí na rede mundial de computadores um projeto de um kernel que foi evoluindo e chegou aí a ser licenciado no ano posterior já com a GPL2, que é uma licença de uso público geral, que é a licença que é utilizada pela Free Software Foundation, onde você pode estar estudando ela para conhecer maiores detalhes, mas os principais são relacionados a essas 4 liberdades. Ela, ao longo da história também, ela sofreu algumas alterações importantes aí. Em 96, aí, fazendo uma linha do tempo, né, do Linux, ele incluiu alguns softwares não livres, e isso, né, Zé, trouxe algumas polêmicas que você pode falar um pouquinho aí? A inclusão desses blobs proprietários. Justamente. É aí que mora todo o problema, pessoal. Opa, estão me ouvindo, né? Olha só, quando o GNU foi criado lá pelo Richard Stallman, né? O sistema operacional era GNU, né? Composto 100% por softwares livres, né? O problema lá foi que o kernel que ele utilizava, o núcleo do sistema operacional, era o tal do HURD. Só que o HURD, para a época, ele não conseguiu avançar. E em 91, o Linus Torvalds lançou esse kernel, né, distribuiu, e no começo era livre e depois começou a inserir esses blobs binários. Pessoal, é o seguinte, preste atenção. Para quem já utiliza uma distribuição GNU Linux, por exemplo, como Ubuntu, né, explicando o que seriam esses blobs aí, é o seguinte. Quando você pega lá o pendrive do Ubuntu lá, e instala na tua máquina, ele reconhece tudo, né? Reconhece o vídeo, reconhece a placa de rede, placa Wi-Fi, tudo, né? Beleza. Aí a pergunta, por que ele reconheceu tudo? Por causa dos blobs binários, tá? Aí você pergunta, então é desvantagem ter blobs binários? Olha, o problema é o seguinte, o problema é que esses blobs binários são códigos fechados. É essa a grande briga, tá? Esses códigos fechados é que, vamos supor, atrapalha um pouco, que você não tem como auditar. Então esse é o grande problema. Em 2006, um brasileiro chamado Oliva criou um Linux Libre, que é um kernel de Linux 100%, né, que utiliza um kernel 100% software livre. Né? Em 2012, ele também lançou uma versão nova chamada Linux Libre GNU. Tá? Por isso que existem esses 2 pinguins aí, pessoal. Esse pinguim de cima aí é o chamado Tux. Tanto que quando você ouve falar em Linux, né, você lembra logo desse Tux. E tem esse pinguim abaixo, que é um pinguim que ele está em azul, né, ele tem uma toalha, tem uma escova. Ele é o Frido. Ele simboliza
o kernel que está livre de blobs binários, tá? Então, fiquem ligados nessa diferença desses dois pinguins, né? Você viu esse pinguim? Ele simboliza o Linux, o kernel. Isso é muito importante. Vamos lá, Tarcísio. E aí que vem a briga, né? Primeiro que nasceu foi o GNU. GNU é um sistema operacional composto por 100% de software livre. E nós temos o GNU Linux, né? Quando o Linux foi lançado, o kernel. Então preste atenção, pessoal. Então muitos chamam GNU, muitos outros chamam GNU Linux, outros chamam apenas Linux, tá? Preste atenção, vocês que estão aqui, ó, todos vocês que estão aqui, professores e alunos, não chamem o nome de sistema de Linux. Você fala assim, eu instalei Linux na minha máquina. Aí, aquele que entende vai falar, você instalou só o kernel, tá? Então, não fale. Depois dessa apresentação aqui, você está proibida de falar, eu estou usando o Linux. Não. Você está usando uma distribuição GNU Linux. GNU, quando você fala GNU, você está respeitando quem iniciou essa história. Isso é muito importante, tá? E para vocês terem a importância desse detalhe do nome do sistema, tem o Android. Para quem não sabe, o Android, o kernel do Android também é Linux. Mas ninguém chama o Android de Linux. Entendeu? Então, não esqueçam disso, tá? Não falem mais Linux, falem GNU Linux. Será que você usa? Eu uso uma distribuição GNU Linux Ubuntu. Eu uso uma distribuição GNU Linux Debian. E assim por diante. Quando você fala GNU Linux, você pode encher o peito. Eu sei do que eu estou falando. Isso é muito importante, tá? Vamos lá, Tarcísio. Aí, GNU, sistema operacional, né? Exemplos. Essas distribuições elas são endossadas pela FSF, a Free Software Foundation, que é a organização que gerencia toda essa história aí, né? Que dá legalidade ao movimento, né? Por exemplo, temos o PureOS, né? Que você pode, ele é compatível ao Debian. Tem o Triskel, que também ele veio do Ubuntu, e o Parabola, que veio do Arch, tá? Essas distribuições aí, né, são endossadas. PureOS, Triskel, Parabola, GNU, que usa Linux Libre, tá, pessoal? Esses aí, mais uma vez, eles utilizam kernel 100% software livre. Vamos lá, Tarcísio? Ô Zé, Vai. eu queria fazer um comentário. Essas distribuições aí, eu utilizo, tem alguns alunos aí na sala, mas para manutenção de computadores, né, o Live CD, o PureOS e o Triskel, eu utilizo ele de manutenção. E eles são ótimos sistemas operacionais para rodar em máquinas antigas, né, vamos dizer assim, máquinas que às vezes têm um baixo poder computacional, né, porque é o que acontece, essa questão de blobs aí, de drives, né? Eles não trazem muitos, né, drives. E muitas das máquinas antigas já estão com os drives já, entre aspas, abertos, né? Então, facilita bastante para a área da manutenção e computadores antigos aí, muitas das vezes a gente deixa de usar porque o sistema proprietário, ele requer um poder computacional maior. Isso. Aí eu fiz questão, viu, Tarcísio, de colocar esse open source para esclarecer um assunto bem polêmico, né? Então, no final dos anos 90, ocorreu a divisão do movimento do software livre, resultando em duas correntes, a Free Software, né, e a Open Source, que é um termo bastante utilizado hoje em dia. Então, essa divisão que aconteceu no final dos anos 90 acabou contribuindo para a expansão, né, e também que esse movimento ficasse bem popular, ganhou novos atores e novas ideologias, além de muito mais força. Vamos lá. Aqui o detalhes essa briga aí, né, porque a questão de tradução, né, Isso. o free, né, tem um duplo sentido, né, em inglês, né. E aí, essa questão de livre pode eventualmente soar, no mercado soou ruim, né? Isso foi um argumento, né, das empresas que lançaram aí o open source. Só para a gente ter a clareza aí até o Stallman, já ouvi ele falando em palestras, ele fala do libre, né, que é a melhor expressão. Sim, é importante. Esse free não é de gratuito, o free é de freedom, de liberdade. Então vamos lá, as diferenças, vamos falar em 3 níveis, né?
Aí que você vai diferenciar o software livre e open source. Primeiro é o nível técnico. André, livre ou de graça. Nível técnico, né? Esse é o software em si, o resultado da codificação, que geralmente é feita de forma colaborativa e compartilhada graças ao acesso ao código. Então, nesse caso aí, a gente não vê diferença, porque quem desenvolve tem acesso aos dois. Então, aqui no nível técnico, você não tem diferença, porque código é código e pronto. Tá? Aí começa a diferença agora no próximo tópico aqui, ó, que é no nível legal. Aqui é que ficam as licenças de uso. As chamadas copyleft ou GNU, né? Que tem as chamadas cláusulas de perpetuação, ou seja, a obrigatoriedade da liberdade do software. E aquelas licenças permissivas do open source, que permite que o código seja fechado. Tá? Então, no nível legal, que são as licenças, é aqui que já começa o diferencial do que é o software livre do que é open source. Como é que eu sei que o software é livre ou é open source? Pela licença. Isso é muito importante. E o próximo tópico é o nível... Sim? É o nível filosófico aqui, olha. Enquanto... Aqui que é o grande diferencial. Aqui que a gente mata a charada, olha. Enquanto o enfoque do software livre é fortalecer o usuário através das liberdades de software, as 4 liberdades, que tornando-se independente do fornecedor, de quem cria o software, né? O open source não, ele foca na qualidade na hora de desenvolvimento colaborativo com um meio de produção otimizada para atender as empresas e o mercado. Tá aqui, pessoal. No nível filosófico você mata a charada. Software livre, né? É liberdade do software, tá? Do lado do usuário. Open source, ele está preocupado na qualidade, né? Ele está preocupado com quem? As empresas e o mercado. Então, a partir de hoje, se alguém vier falar, não, software livre e open source é a mesma coisa. Não é mesmo, tá? Tudo bem? Aí você pergunta, professor, então o que eu uso? Eu uso software livre ou open source? Vai depender da tua necessidade. O que você não pode cair é no golpe. Não, software livre é igual open source. Não é mesmo. Tá? Né, Tarcísio? Opa, Zé. Software livre é open source, mas open source não é software livre. Importante esse jargão. Eu queria falar um pouquinho dessa questão de licenças, Zé, que é importante para todos nós, usuários, né, de computadores, o smartphone é um computador, né, computadores de maneira geral, para que a gente atente, né, para qualquer software que a gente instale, faça a leitura dos termos de uso, né, da licença. Eu acho que isso aí vai contribuir bastante para o entendimento aí dessas licenças permissivas aí que você fala. E mais importante, pessoal, aqui eu não quero criar uma briga, né? Não, eu só vou usar software livre, só vou usar open source. Você vai usar de acordo com a sua necessidade. O que você não pode cair é no conto de quem diz que open source e software livre é a mesma coisa. Isso não é, vocês já viram aqui. Agora vamos lá, na parte de exemplos. Como utilizar software livre em diversas áreas. Vamos lá, Tarcísio. São várias áreas. Escolhemos algumas aqui, né? A primeira é na área, na sua casa, no nível doméstico, né? As distribuições GNU Linux, né? Esses são exemplos: Ubuntu, Debian, PureOS, Fedora Orchestration, Linux Mint, OpenSUSE, Triskel, tá, pessoal? Detalhe, né? A grande maioria desses aqui, elas surgiram do Debian, que é a mais antiga, né? O Ubuntu derivou do Debian, PureOS derivou do Debian, o Triskel derivou do Ubuntu, o Linux Mint derivou do Ubuntu, né? São chamados forks, né? Fedora Architecture já é outro tipo de distribuição, OpenSUSE também. Então, você pode escolher qualquer uma dessas, lembrando que é muito importante, quando você estiver usando uma distribuição dessas aí, né, é muito importante que você vai usar tanto software livre como não livre junto, tá? Porque uma distribuição é um conjunto de diversos programas, tá? Então, se você estiver usando PureOS ou Triskel, você tem certeza que está usando todos os softwares são 100% livres, tá? Empresas.
Empresas institucionais, né? Para servidores, tem Debian, Ubuntu Server, Fedora Server, CentOS, Red Hat Enterprise Linux. A Red Hat é uma das empresas que mais ganha dinheiro sendo uma distribuição GNU Linux, tá, pessoal? Em estações de trabalho, você pode usar Ubuntu, Debian por iOS, Fedora Architecture, Linux Mint, OpenSUSE, Trisco. Tudo vai depender da tua equipe, tá? A tua equipe de manutenção, né, dependendo do conhecimento dela, ela vai escolher uma distribuição específica e usar tanto das estações de trabalho como em servidores. Né, Tarcísio? Pois é, importante a questão empresarial, né? Porque o que acontece? Quando você está instituindo uma empresa ou começando, vamos dizer assim, você tem que adquirir equipamentos, né, computadores, né? E aí fazer uma conta rápida aqui, você compra aí 5 computadores, não vamos levar em consideração os valores do hardware, ok? Mas aí você precisa de software para esses computadores se tornarem úteis. E aí vamos ver aí, o sistema operacional, né, custa em torno aí, vamos botar uma média, tá ok? R$ 300 a licença. Beleza? Aí você precisa de um pacote Office no mínimo aí, né? Pacote Office aí, vamos colocar 200, pode ser? Então aí nós temos já R$ 2.500 de licença. E, pô, você está usando um sistema proprietário, você precisa de um antivírus. E você vai pagar por uma licença de antivírus, para sua empresa, seu negócio, você precisa ter alguma instância aí de segurança no mínimo. Se você não tem um firewall ou algo mais robusto, você tem que pagar uma licença de um antivírus. E aí, para 5 máquinas, R$ 100, R$ 500. Então, você vai gastar aí em torno de R$ 3.000 só de licença de software para tornar essas máquinas úteis para sua empresa, né? Então, se você usa software livre, aí essas distribuições que nós estamos apresentando, você pega esses R$ 3.000 ou compra mais hardware, mais equipamento, ou investe na capacitação, né, no treinamento da sua equipe para utilizar software livre. Só um contexto aí para a gente vislumbrar os benefícios, não só econômicos, né, mas também outras relações que você pode estabelecer aí com o uso dessas ferramentas, dessas distribuições, fugindo um pouco aí. Uhum. Olha, detalhe, o Bruno falou aí, né, que quando você compra alguns equipamentos, né, alguns equipamentos já no preço já vem embutido justamente isso aí, ó, vem embutido o preço das licenças de software, né? Houve uma época que, por exemplo, quando você comprava um exemplo, um Debian, desculpa, um Dell, um computador Dell, você podia depois pedir o ressarcimento da licença. Não, você nem ligava o computador e falava, não, eu não quero. E muitas pessoas conseguiram fazer isso, tá? Eles conseguiram. Eu não vou usar esse sistema operacional nem as aplicações. Eles conseguiram o estorno desse dinheiro, tá? Hoje em dia está mais complicado. Pois é. Aí, Hoje eu já vi. Pode dizer. pois é, outra coisa que falaram aqui ainda há pouco. Bruno, eu também não sei. Hoje é o seguinte, eles dificultam bastante, tá? Outra coisa, falaram qual é o exemplo de licença de antivírus? Meu amigo, se você usar uma distribuição GNU Linux, você não precisa de antivírus, né, Tarcísio? Não precisa de antivírus por conta de diversos fatores. Mas, assim, Giovanni, eu acho que o antivírus está relativamente barato, né? O Avast, ele custa em torno de R$ 10 para dispositivos móveis. Eu acho que vale a pena, né? Nesse quesito aí é importante. Hoje a gente vê diversas notícias de vazamento de dados, de segurança, né? E a gente usa o celular pô, tem todos os nossos acessos aí de banco, nossa vida pessoal. Eu recomendo você gastar um pouquinho, mas aí você tem as opções do mercado aí de gratuitos, né? Em relação ao que o Bruno falou aí, Zé, eu comprei o meu Dell, né, com essa possibilidade, você fazer essa opção aí de ser, e isso reflete diretamente no valor, né, da máquina, né, se vinha com Windows ou com Linux, GNU Linux. Olha. Vamos lá, Office. Aí são exemplos de suítes de escritório, tá, pessoal? Temos aí o LibreOffice, o OnlyOffice e o Apache OpenOffice, tá? Veja só, não precisa você adquirir a licença lá do Microsoft Office, pessoal.
ter uma ideia, um exemplo, LibreOffice, você que usa, eu comprei um computador com Windows, pode usar, né? Mas você pode também usar o LibreOffice. O LibreOffice é uma suíte de escritório que você cria textos, planilhas eletrônicas, apresentação, né? Temos ainda o Math e temos o Draw. É uma suíte bem completa, né? O LibreOffice ele foi derivado da versão livre do OpenOffice, que era da Sun, tá? E só que o Apache OpenOffice hoje está desatualizado. O LibreOffice tá na versão 7 e também temos o OnlyOffice, que também trabalha com os mesmos. Detalhe, essas suítes, além de trabalharem com os chamados ODF, né, que são existe um padrão de arquivos abertos, né, que é o padrão ODF. Você também consegue abrir arquivos da suíte de escritório da Microsoft. Tudo bem? Isso é muito importante. Lembrando que é o seguinte, se você abrir um documento lá do Office, do Microsoft Office, no LibreOffice, as chances de o documento vir desformatado é bem grande, tá? A culpa é do LibreOffice? Não. A culpa é lá de onde se originou. Mas se você for usar criar um documento originalmente do LibreOffice, você não vai ter problema, tá, pessoal? Tarcísio? Pô, cara, eu tive muito problema aí com essa questão de extensão de arquivo do Office, né? Na minha dissertação, por exemplo, o meu orientador queria que eu enviasse formato doc, né? DocX, que é o formato aí do Microsoft Office. E aí eu falei para ele, não tenho, professor, não tenho licença do Office, né? Eu vou mandar para o senhor em ODT ou PDF aí. Não, mas PDF não dá, não sei o quê. Aí, pô, uma confusão, quer dizer... Mas o próprio centro lá da UFPA, ele já tem um site, depois eu posso dar uma compartilhada aí, que fala sobre essa questão, né, de instituições públicas estarem utilizando formatos de arquivos proprietários, né, que pode você estar infringindo aí determinadas legislações de publicizar esses conteúdos, essa produção científica que é derivada de uma instituição pública, né, como que você está distribuindo em formatos de proprietários. É uma questão aí muito profunda, né, vamos dizer ainda, a ser levantada nas instituições nossas de ensino. Complicado. Como é que estamos de tempo aí, Tarcísio? A gente está no limite, Zé. Acho que uns 10, 15 minutos a gente termina, não é isso? Isso. Tá bom, então. Seguinte, outro detalhe importante, Tarcísio, só para voltar ali na suíte de escritório, tem mais um detalhe, né? Se você aí, que está aí, tem uma licença do Office, aquele antigo lá, o 2003, né? Acho que é o 2003, que só trabalhava com Doc, se não me engano. Aí se alguém lá que usa o Office mais atual te mandar um DocX, você não vai conseguir abrir, tá? Detalhe. Só isso. Vamos lá, pode avançar aí. Edição de áudio, imagens e vídeos. Esse aí eu vou deixar para o Tarcísio, que o Tarcísio está usando bastante. Pode falar, Tarcísio. Bem, Zé, a gente gosta, né, de mexer com essa parte aí de artes, de elaborar nossas próprias artes aí de nossas atividades. Você sabe disso, né, e contribui bastante. E a gente usa aí muito o Inkscape, que é eu não gosto dessa palavra similar, né, mas também concorrente, não é, mas é uma alternativa, vamos dizer assim, ao proprietário lá do CorelDRAW, né? O CorelDRAW eu vi aí recentemente está custando R$3.800. Professor Bandeira aí, que é desenhista, tá aí na nossa sala, ele pode falar um pouquinho mais dessas ferramentas e valores dela, mas eles são caríssimos. E também o GIMP, né, que é o alternativo aí do Photoshop, tá? Na parte de edição de áudios, eu estou usando aí o Audacity para a produção dos podcasts, uma ferramenta bem legal, com diversos efeitos que você pode fazer na voz. Às vezes os convidados eles me enviam a gravação meio com ruído, então você pode normalizar elas. Então tem uns efeitos bem legais no Audacity. Em relação à edição de vídeo, eu estou usando o OpenShot, Zé. O Kdenlive já me sugeriu, usei algumas vezes, mas ele tem muita coisa, né? Ele é muito robusto em relação ao OpenShot. Se você quiser falar um pouquinho aí do Kdenlive. Rapaz, opa, cadê aqui? Olha,
Olha, eu gosto muito do Kdenlive, porque antes, na minha época que eu usava só o Windows, eu usava o Sony Vegas, né? Aí, mas hoje em dia eu uso o Kdenlive para tudo, cara. Mas você está usando uma versão alternativa livre também, então não tem problema, campeão, tá? Os três lá eu uso bastante. Bom, com relação à nuvem, né? Com relação à nuvem, é interessante. O Nextcloud, resumindo o seguinte: você na sua casa ou na sua empresa, você pode ter a sua nuvem, tá? Para quem não sabe o que é nuvem, nuvem são servidores GNU Linux, tá? Resumindo a história. É o seguinte, é, é o seguinte, olha, o Nextcloud você monta um servidor e você pode ter diversas ferramentas que existem em empresas. Por exemplo, você pode ter o seu, entre aspas, Google Docs, né? Você pode ter a sua apresentação, você pode ter o seu Google Drive, entre aspas, tudo usando Nextcloud, né? Mais uma vez, pode ser na sua empresa, pode ser na sua casa. Você tem uma nuvem, né? Você tem um software que simula justamente essa nuvem. Outra coisa, no Nextcloud, lembra lá que nós falamos do OnlyOffice? Dentro do Nextcloud você pode instalar o Open OnlyOffice e você edita online os seus documentos na sua nuvem particular. Então, resumidamente, o Nextcloud é isto, é a sua nuvem particular usando ferramentas compatíveis que você tem no mercado aí, que nem no Google, tá? O ponto importante aí, Zé, é que eu tinha um professor que falava que a gente tem que ter no mínimo 3 backups dos nossos arquivos, hein? Um local, né? Mas aí não pode ser na mesma sala do servidor. Se a sala pegar fogo, o backup vai para o espaço. Então a nuvem aí é um backup importantíssimo aí para fazer esse armazenamento. Beleza. Aí, rapaz, live streaming, né? Até semana passada eu participei lá da Latinoware, tá? E eu fiz uma rápida apresentação do OBS Studio. O OBS Studio é espetacular. Você que quer fazer live streaming, aprenda a utilizar o OBS Studio, porque você configura várias opções. Você captura a janela, você captura a câmera, tá? Você faz o que você quiser. E detalhe, livre. A vantagem é essa. Outro detalhe, você pode, com o OBS Studio, você pode transmitir a sua live para diversas plataformas, como YouTube, Facebook, Periscope, tá? Para o Instagram também, mas aí diretamente não, você usa um software que te auxilia nisso. Jitsi é a mesma coisa, jitsi.si, né? É uma plataforma livre. E é tão legal, muitas lives de diversas comunidades de software livre utilizam Jitsi direto, né? Porque o Jitsi é um servidor, você cria uma sala, você convida as pessoas participam ali com o seu microfone, com a sua câmera, compartilham apresentações e você ali, no próprio Jitsi, você pode compartilhar, você pode transmitir aquela tua sala para o YouTube, tá ok? Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. Ô Zé, vamos só ver aqui a participação do pessoal Vê aqui, lá, para contemplar. é, é, O é, Bandeira, beleza? O sim, sim, Bandeira falou aqui que o Core é mercenário, sim. busca uma alternativa ao ambiente da Adobe, né? Bem, mas é importante, Bandeira, saber que as ferramentas livres elas não deixam nada a desejar para essas proprietárias, né? No quesito assim, mas ao meu ver, você aprender realmente, né? A gente aprendeu a usar o Windows, né? Então fica difícil aprender a usar o Linux aí. A Andrea comentou aqui, Zé, que usa o Audacity aí em 2012 numa disciplina de ferramentas de ensino no mestrado dela. O Giovanni comentou aqui sobre órgãos públicos que poderiam economizar milhões migrando para o GNU Linux. Em relação a isso, Giovanni, o governo federal aí no início do século teve um grande movimento, né? A gente chegou a ver escolas aí com Proinfo, com Linux instalado, mas eu preciso que o movimento do software livre é preciso de energia, né? Vocês vejam aí que é uma comunidade, né? E a gente voluntariza e cria esses eventos para que as pessoas conheçam, né? É preciso que as pessoas conheçam e passem a usar o software livre para que ele tenha essa capilaridade aí no governo federal. Não só a economia de custos, viu, Giovanni? Ao meu ver, é questão de soberania nacional. Pensa aí, por exemplo, deputado, senador, um agente público, né? Nós mesmos, servidores,
o Zé aí, que era da aeronáutica, que é da aeronáutica, da reserva, usando uma conta de e-mail numa plataforma de um provedor de serviço americano, o próprio Gmail, por exemplo. Como auditar esse e-mail? A gente tem casos aí recentes, né, da questão do WhatsApp, né? Como está auditando essa atuação desse agente público nessas plataformas internacionais, né? Então a gente vai estar infringindo outras legislações, então fica mais complicado. Ao passo que você tem um servidor de e-mail lá dentro lá da Câmara, né, controlando o e-mail, as informações que estão sendo trafegando ali naquele ambiente público, né, ficaria mais fácil de fazer uma auditoria e algo nesse sentido. Então, os benefícios são diversos, não só econômicos, aí só para a gente pincelar. O Nextcloud aí o Bruno usou, é isso, Zé. A importante é a frequência, o Giovanni está mandando o link. A Andréia vai ter que sair, um abraço. É isso. Cara, finaliza aí. Beleza. Não, com relação ao e-mail, lá na aeronáutica ela usa o Zimbra. É bom até, de repente, lá na frente, utilizar... A gente usa o Zimbra também no IFPA, o Zimbra. Justamente. Agora, isso aqui é só um adendo, né? Muitas instituições públicas estão migrando essas suas plataformas para Google, Microsoft. Mas aí é uma outra palestra, é outra discussão. Bom, para comunicação, né? Telegram, em lugar do WhatsApp, o Telegram, as comunidades de tecnologia utilizam bastante o Telegram. Na parte na parte de web, né? Para quem quer construir sites, tem a opção de Joomla, WordPress, Drupal, tudo são ferramentas livres. O Joomla eu ministro bastante oficinas, palestras, né? Eu acompanho há bastante tempo. Então, esses são exemplos de sistemas que você pode utilizar para site. E na parte educacional, Tarcísio? Na parte educacional, estava aí até o professor Pedro Rosa, ex-professor aqui do nosso campo, que foi para a escola de aplicação da UFPA. É o GeoGebra, né? Uma plataforma aí bem legal para a gente utilizar aí no ensino da matemática de maneira geral. Eu já vi até especializações aí no GeoGebra, na matemática, para você utilizar essa ferramenta aí, que é bem robusta, plota gráfico, funções, etc. Outra ferramenta aí da geografia, o Giovanni está aí, é um mapinha, mas esse é mais educativo, né? Mais para as séries iniciais aí, para você ter noção de mapas e tal, é o K-Geográfico. E esse também é voltado para o público infantil, aí é o G-Complete, com diversas... É um pacote, na verdade, de diversos softwares com uso educacional aí para a criança aprender a ler, escrever, digitar, no caso, né? Noutra área que eu atuo aí, é o geoprocessamento. Por sinal, no nosso evento aí, a gente tem uma oficina aí do professor Giovanni sobre geoprocessamento, que vai utilizar aí o QGIS, né? Que é uma ferramenta que é utilizada bastante nas repartições aí, e alguns amigos aí que a gente conhece que utilizam, né? Na SEMA do estado, aqui na própria SEMA do nosso município, Paragominas, fazem uso aí do QGIS. E num contexto mais nacional, a gente pode citar o INPE, né, que desenvolve software livre, como o próprio Spring, o TerraView, que são softwares aí, ferramentas que auxiliam nessa área do geoprocessamento e que são software livre. No âmbito de banco de dados, a gente pode citar diversos SGBDs, como o MySQL e o PostgreSQL, que tem uma extensão chamada PostGIS só para a questão geográfica. E os mapas web, aí, servidores que estão disponíveis, aí eu gosto de ressaltar o i3gel, onde você pode customizar um servidor de mapas aí bem tranquilamente. Frase de Clarice Lispector aí. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Ou seja, você que usa o Windows ou qualquer outro software proprietário, você pode, aos poucos, né, se interessar por ferramentas livres que têm qualidade hoje, e você pode mudar justamente o seu rumo de vida, né, Tarcísio? Olha, Júnior Bandeira, né? Você está no Dual Boot, amigo? Eu já fui do Dual Boot também, mas hoje em dia, amigo, a primeira coisa que eu faço quando eu compro uma máquina, usar o primeiro software que eu utilizo, Tarcísio, é o Gparted, o Maíso, né?
excluo todas as partições, né? E instalo uma nova com uma distro GNU Linux. A primeira coisa que eu faço é isso. As referências importantes, tá, pessoal? Tudo que foi repassado aqui, né? As explicações ali, algumas bem técnicas, essas são as nossas referências aqui, todinhas, tá? Bem breve, esse slide vai estar, a gente vai repassar o link, você pode baixar e tem todos os links com todos os detalhes dessa apresentação. E o nosso último slide é justamente você que queira participar, né, da nossa comunidade, tem aí todos os nossos canais, principalmente o Telegram, no @paralivre. Bacana, eu queria abrir o microfone aí para quem quiser falar um pouco. A palavra está franqueada. É livre. Opa, boa tarde. Me ouvem? Sim, sim. Beleza. Professor Giovanni Abreu, aqui do FPA Paragominas, eu queria só fazer um comentário, na verdade, uma pergunta, sobre essa questão do GNU Linux, porque, pelo que eu já tenho visto o Tarcísio falar em várias ocasiões, e agora, hoje aqui vocês dois, seria uma saída, né, na verdade, para todos nós, né, de não ficarmos aí submissos a esses programas pagos, né, principalmente os computadores nossos pessoais, né, a maioria deles aí da Microsoft, por exemplo, o próprio sistema operacional. Então, essas atividades que vocês fazem, né, de divulgação, né, e do acesso a esse tipo de software, muito salutar, porque exatamente permite aí o máximo possível de pessoas ter o conhecimento, né, de ter acesso a esses softwares e passar a usá-los. Mas aí eu perguntaria para vocês dois qual seria, vamos dizer assim, as saídas, né, para melhorar essa questão de não somente, vamos dizer assim, permitir que as pessoas conhecessem os softwares, mas saber lidar com eles, para saber instalar na sua máquina, e migrando aos poucos de softwares pagos para software livre. Quais seriam as saídas para, vamos dizer assim, alavancar mais ainda essa postura, vamos dizer assim, de modo geral, da população para se ver livre das amarras aí dos softwares pagos? Mais ou menos isso. Rapaz, essa pergunta é complexa, sabe por quê, Giovanni? Sabe por quê? Olha, viu, Tarcísio? É o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Para quem é aluno, às vezes o aluno vai aprender um exemplo, é só um exemplo bem específico. Você vai aprender uma ferramenta que o professor repassar. Então, o professor também ele tem participação nisso. Então, o professor ele tem que ter aquele interesse em conhecer uma ferramenta livre para também poder ensinar aquela tecnologia para um aluno. Esse é só um exemplo, né, Tarcísio? Pô, você foi pontual aí. O que acontece? Eu ia dar um exemplo real, né, que eu vivenciei. Quando eu entrei no IFPA, eu ia iniciar a turma de agrimensura e a turma estava de greve, porque não havia licença do software ArcGIS. E eu procurei saber, né, com a gestão e tal, qual era o procedimento, e aí foram feito o orçamento da licença para 40 máquinas, custava em torno de R$ 65.000. Falei, é impossível pagar uma licença dessa. Vamos entrar em contato com o fornecedor, não sei o que, aí entrei em contato, ele disse que tinha uma licença Academy, e o valor dessa licença para as 40 máquinas cairia para R$ 3.500. Então, você vê que é uma forma de você, da academia, incentivar a mão de obra futura, né, que vai ingressar no mercado de trabalho, aprender a usar aquela ferramenta. E aí eu me despertei e falei, muito simples isso aí. Mas começamos a dar aula sem antes ter a licença por conta do QGIS, né? Então, é um detalhe importante que você falou, Zé, que as universidades, as escolas, né, passem a utilizar software livre, né? Aqui no nosso instituto a gente tem um dual boot, né? Você pode dar aula no Ubuntu ou você pode dar aula no Windows. Então depende aí muito do hábito do professor e tá incentivando, tá fazendo com que os alunos. Eu acho que o início dessa mudança tem que ser dentro das universidades, dentro das escolas. Isso. Aí para o professor não fugir, aí o professor ele tem que apertar o seu coordenador, já o coordenador tem que apertar o seu diretor, entendeu? Cada um tem a sua responsabilidade. A gente não está querendo, não, tem que ser só isso. Não. Dual boot, show de bola. Porque o aluno ele vai aprender as diversas tecnologias. O problema é o aluno aprender só aquela tecnologia proprietária. Se existem opções alternativas livres ou abertas, né, Tarcísio? Isso é você formar até um profissional diferenciado para o mercado, porque o profissional ele vai estar habituado a utilizar as ferramentas de ambos
os mundos aí, vamos dizer assim. Uhum. Bacana, Giovanni, obrigado pela pergunta aí. Eu acho que ele até saiu, né? Pessoal, vamos finalizando. Um abraço. Ah, tá aí ainda. Obrigado, eu acho que é isso, né, Zé? Obrigado. Valeu pela É, presença. Correria, né? correria, eu vim de uma consulta correndo para cá, mas eu gosto de colaborar, de passar a palavra, né? Falar sobre software livre. Você aí de outra instituição, né? Que queira que a gente possa fazer essa palestra, estamos sempre abertos. Quando nós recebemos convites, nós vamos lá, né? Quando era presencial, agora online fica até mais fácil. Qualquer instituição, qualquer FPA tem interesse, a gente vai lá e compartilha o nosso conhecimento sobre software livre. Obrigado. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até mais. Obrigado mesmo.